Boa noite, meus queridos irmãos. Bem-vindos ao nosso Quarta com Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, lhe conceda saúde, o cuidado de Deus sobre seus filhos, o pão de cada dia e lhe dê paz. Que coisa boa podemos separar esse tempo para orarmos juntos e para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar você a orar comigo agora. Nós temos orado nesses dias em favor deste tempo de guerra, onde famílias inteiras estão sofrendo. Nós estamos tão distantes, porém com um compromisso tremendo de intercessão, não só pelos nossos irmãos em Cristo que estão no meio da guerra, mas por todas as pessoas, e orando pelos governantes para que possam ser tocados por Deus, para que cessem os conflitos, para que esse tempo de guerra passe, que haja restauração, que haja possibilidade dessas famílias retornarem à sua terra, retornarem aos seus lares. Nós sabemos que Deus é poderoso e nós oramos em favor dessas pessoas, confiando no poder de Deus. Eu quero convidar você aí na sua casa a orar comigo agora. Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado que não faltou o pão na nossa mesa. Muito obrigado principalmente porque temos a presença de Jesus em nossas vidas e essa paz de Cristo que excede a todo entendimento. Senhor, nós oramos agora em intercessão, intercedendo por esses conflitos, por guerra, por disputa de poder, política, econômica, que tem levado tanta gente a sofrer. Nós suplicamos em nome de Jesus pelo cessar destes conflitos. Ó Senhor, tenha misericórdia do povo da Ucrânia, tenha misericórdia do povo russo e todos quantos estão próximos, sofrendo na pele o pavor da guerra. Tenha misericórdia do mundo, que naturalmente sofrerá com o aumento da pobreza, o aumento da fome. Nós te pedimos em nome de Jesus que haja uma intervenção do Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor pode intervir e de uma maneira muito especial aplacar a mente doentia de governantes insensíveis. Abençoe nossa casa, nossa família, dá-nos a noção exata do quanto nós somos abençoados e um coração agradecido. Também te pedimos que a tua palavra possa nos falar agora, e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, na semana passada nós começamos uma série de 6 estudos, cujo tema geral é o homem diante de Deus. Na quarta com Deus, na semana passada, nós fizemos o primeiro estudo. Se você participou conosco, se não participou, você pode acessá-lo no YouTube. Nós fizemos a primeira reflexão, o homem limitado diante do Deus ilimitado. Foi sobre isso que nós conversamos. Hoje, já tendo a noção exata da nossa limitação, ou seja, da limitação do homem, nós iremos conversar sobre o homem pecador diante de um Deus, do Deus que é santo. Então, a limitação diante do que é ilimitado e o pecado diante do que é santo. O homem pecador
diante do Deus que é santo, que é perfeito, em quem não há sombra de variação, não há nenhuma possibilidade de contaminação. Então nós começamos a reflexão desta semana dizendo que nós somos pecadores, afirmando, Paulo diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salmista no Salmo 14 vai nos afirmar, não há um justo, nenhum sequer, todos igualmente se desviaram. Esse é um fato. A nossa própria inteligência nos mostra que nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações. Nós somos pecadores. O fato é que o pecado distancia o homem de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, como pode haver uma relação deste homem pecador diante do Deus que é santo? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A nossa reconciliação, ou seja, a nossa relação com Deus, tornou-se possível novamente. E o texto diz que isso provém de Deus. É um ato de Deus, um ato de amor de Deus. E ele vai dizer como isso aconteceu, ou como isso acontece. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então a reconciliação com Deus, ela é possível. Os nossos pecados que nos afastaram de Deus, ou o pecado original que nos afastou de Deus, sim, isso se tornou uma barreira, mas não uma barreira intransponível, porque a palavra diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Então, essa reconciliação foi possível, esse reencontro foi possível e é possível, essa convivência é possível. O fato ou o caso é sabermos como. Como eu posso, então, me reconciliar com Deus sendo pecador? Quando reconhecemos a palavra de Deus, ou quando a conhecemos, nós aprendemos inevitavelmente que somos pecadores. Isso é um fato, né? O homem peca, eu sou pecador, você é pecador, nós pecamos todos os dias, e esse fato inequívoco pode nos fazer pensar que homens e mulheres, de uma maneira irreconciliável, possam ter algum contato com Deus. Mesmo texto que vai nos falar, que é a Bíblia Sagrada, de que nós somos pecadores, vai nos falar assim, né? O profeta Isaías vai nos relatar no capítulo 6 do seu maravilhoso livro, referindo-se assim a Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo. Que barreira! Mas a palavra diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Que dilema! Que dilema! Como poderá ser possível um relacionamento entre seres tão distintos? Não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram e igualmente se contaminaram. Relacionar-se com aquele que é santo, 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 cuja terra inteira está cheia da sua glória. Seria intransponível essa barreira se Deus não agisse em favor dessa reconciliação, dessa reaproximação. Ao longo da história da humanidade, da história da religiosidade humana, o homem tem tentado de muitas maneiras se reconciliar com Deus.
tentado de muitas formas agradar a Deus, por intermédio de rituais religiosos, por intermédio de sacrifícios. Já se tentou agradar a Deus até mesmo com sacrifícios humanos. Todos se demonstraram incapazes. Deus nos reconciliou consigo mesmo, e Ele vai dizer, por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Filho, e por meio do sacrifício, sim, mas não do meu sacrifício, ou de uma oferenda minha, nem mesmo oferecendo a vida de um filho, ou a minha própria vida. Quando Deus provou a fé de Abraão e pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, Deus provou a fé de Abraão, mas não permitiu que o sacrifício de Isaque acontecesse. A história nos conta de uma maneira linda no livro de Gênesis, e quando Abraão vai sacrificar o seu filho, Deus diz, não toque nele, e imediatamente providenciou um cordeiro. Esse cordeiro foi oferecido em sacrifício em lugar de Isaque, e Abraão volta para casa abraçado, alegre e feliz com seu filho. Esse cordeiro era uma pré-figura do que Jesus iria fazer. Nenhum homem precisa ser sacrificado, nenhuma vida precisa ser sacrificada, nenhum objeto deve ser oferecido com valor substitutivo, porque não é possível. Deus nos reconciliou consigo mesmo e o fez por meio de Cristo, e por isso nos deu o ministério da reconciliação. O homem pode reconciliar-se com Deus, e nós que já fomos reconciliados com Deus, devemos exercer o ministério da reconciliação, apresentar ou oferecer a todos os homens a reconciliação com Deus. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E como isso aconteceu? Capítulo 5 mesmo, da segunda carta aos Coríntios, no versículo 15, vai nos dizer, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A impossibilidade de reconciliação foi sanada ao longo da história. Tentava-se sanar por meio de sacrifícios imperfeitos, embora o objeto ou o animal oferecido deveria ser sem mancha, sem mácula, mas foi Jesus, foi quando Deus fez-se homem que tudo mudou. O sacrifício perfeito foi o que João Batista quis dizer ao ver Jesus passando. Ele chama a atenção dos seus discípulos, aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Deus Santo veio a nós, pecadores, sem contudo perder a sua santidade. Jesus não pecou, mas tomou os nossos pecados sobre ele, pagou na cruz pelos nossos pecados. Isso provém de Deus, um ato de Deus, e nós fomos perdoados, e por isso justificados e aceitos na presença de Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus, nós podemos falar com Deus, nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela morte de Cristo, pelo fato de Cristo tomar os nossos pecados sobre ele e pagar por todos eles na cruz. Então, a sua santidade, aliados ao amor e à graça, nos trouxe perdão e salvação. É isso que Paulo quer dizer, ou quis dizer.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Baseado nesse fato, ou baseados nesse fato, nós homens podemos responder ao amor de Deus. Nós homens podemos nos arrepender dos nossos pecados e confessar ao Senhor e colocá-los sobre Cristo. Nós, homens, baseados nessa afirmação, podemos, ao receber Jesus como nosso Salvador pessoal e único e suficiente, nós podemos ser reconciliados com Deus, e aquele rompimento que houve no Éden pode ser transformado em reconciliação, em reaproximação, em reencontro entre nós, pecadores, e o Deus que é santo, santo, santo. A Bíblia nos dá esse respaldo e nos afirma de forma categórica que nós somos recebidos como filhos de Deus, somos levados à presença do Pai agora e o seremos eternamente pela obra de Cristo Jesus. Portanto, agora não há mais sacrifícios rituais, não há oferendas ou sacrifícios de animais e nem esforço próprio. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Não é o esforço humano, é a graça de Deus. Não é obra humana, é obra de Deus. E nós respondemos à obra de Deus aceitando o sacrifício de Cristo como meio da nossa reconciliação com Deus. Enfim, o homem pecador pode se reaproximar de Deus. O homem pecador, como eu e você, pode reencontrar-se com o Deus que é santo, com o Deus que governa toda a terra, pois a marca do sangue do Cordeiro tira ou rompe a barreira que nos afastava completamente de Deus. Resta-nos aceitar essa oferta de amor que Deus nos deu para que nós nos reconciliássemos com Ele. Eu já fiz isso. E você? Você está na sua casa, talvez no sofá da sua sala, na mesa. Você pode estar no seu escritório, você pode estar na varanda da sua casa, você pode estar em qualquer lugar, mas essa pergunta você não pode deixar de responder. Você já aceitou o que Deus fez por você para que você se reconcilie com Ele? Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Eu não estou lhe perguntando qual é a sua religião, não estou lhe perguntando a que segmento você segue. Eu estou lhe perguntando se você já aceitou o que Deus fez por você. E o que Deus fez por você foi lhe oferecer Cristo. E Cristo pagou pelos seus pecados. Tudo isso provém de Deus. O homem pecador, diante do Deus que é santo, sem a mediação de Cristo, continua a ser um homem morto em seus delitos e pecados, vivendo longe de Deus. Mas o homem pecador, que aceitou o que Deus fez, que foi oferecer o seu Filho para pagar pelos nossos pecados, esse homem pode comparecer diante de Deus sem medo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus. Este homem reconciliado pode ser você. Eu quero convidar você a orar. E quero orar pela sua reconciliação com Deus. Quero orar pelo seu encontro com Deus. Quero orar pelo momento em que você vai dizer: eu aceito o que Deus fez para que eu me reconciliasse com Ele. Eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Vamos orar juntos agora. Pai, a Tua palavra foi ministrada. O Teu Espírito Santo está trabalhando nas vidas daqueles que agora estão conosco. E irá trabalhar na vida daqueles que assistirão a esta reflexão posteriormente. Nós te rogamos que então este seja um momento de reconciliação do homem contigo. Este seja o momento em que vidas possam estar aceitando o que o Senhor fez e reconhecendo que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E que este tempo seja um tempo em que o homem pecador possa chegar a Ti, o Deus que é santo, 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 pelo fato de receber Jesus e de aceitar o sacrifício de Cristo como o único meio ou o único mediador entre Deus e os homens. E aceitando Cristo, este homem ou estas vidas que estão conosco possam receber o perdão, a graça e a justificação e estarem ou se colocarem diante de Ti sem medo de condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que este momento agora esteja sendo um momento de reaproximação, de reconciliação do homem com Deus, um momento de salvação. É a oração que fazemos no nome de Jesus, nosso mediador, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida.